Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao DAEF pela iniciativa, trazer à tona a discussão sobre esse assunto tão importante e feliz de ter sido mencionada. Então, vou compartilhar com vocês aqui hoje a minha experiência na disciplina de métodos computacionais da Física A disciplina que eu ministrei. Foi a primeira vez que eu ministrei essa disciplina e já entrei nela, já nesse novo formato. Então, só para contextualizar um pouco sobre essa disciplina, ela é uma disciplina do bacharelado em Física e da Engenharia Física, é uma disciplina do terceiro período, e o conteúdo dessa disciplina vai desde introduzir o sistema operacional Linux, os comandos básicos, passa por introduzir os programas de produção de gráficos e de textos, em particular o LaTeX, depois introdução aos conceitos básicos de algoritmo e de programação, e a linguagem de programação escolhida foi o Python. E depois a segunda área se desenvolve os métodos numéricos muito utilizados na física, os mais básicos, como introdução, integração numérica, derivada numérica, ajuste de função, entre outros. Então, é uma disciplina onde as aulas são teórico-práticas, né? Então, quem trabalha com programação sabe que para aprender a programar a gente precisa praticar, né? E também métodos a gente só aprende praticando. Então, uma boa parte dessa disciplina das aulas são aulas práticas. Então, o meu desafio ao entrar nessa disciplina foi como tentar reproduzir o ambiente de sala de aula nesse novo formato. Não de sala de aula normal, mas levando em conta as particularidades dessa disciplina, no sentido de que ela é muito prática, os alunos vão trabalhar com programação, e quem trabalha com programação também sabe, a maior parte do tempo a gente fica, às vezes, resolvendo problemas, né? Problemas com o código, debugando o código. Então, em uma aula assim, se fosse no presencial, eu estaria passando na sala de aula e ajudando os alunos, ou pequenos grupos, ou os alunos se ajudando com os colegas que estão sentados no computador ao lado, né? Então, como tentar reproduzir isso e conseguir dar atenção a todos os alunos nessa nossa aula aqui. Ok. A estrutura de aulas que eu pensei para essa disciplina foi, primeiramente, ter aulas síncronas, justamente porque é muito necessária essa interação do professor com os alunos e também entre os alunos, justamente nessa parte mais prática. Então, a disciplina tem uma parte teórica, no início das aulas sempre eu apresento o conteúdo. Essa parte é gravada, disponibilizada, eu gravava e colocava os vídeos no YouTube, colocava os links no Moodle. Depois, uma parte prática, onde os alunos implementavam o conteúdo que acabaram de ver, ou os métodos que eu introduzia na parte teórica. Isso era feito através de atividades, seguindo roteiros que eram disponibilizados no Moodle. Essa parte prática era tanto síncrona, parte feita em sala de aula, e algumas atividades eram mais extensas e eram feitas também fora de sala de aula, então assíncronas. E as ferramentas que eu escolhi quando pensei, ou tentei reproduzir esse ambiente, essa sala de aula que eu imaginava para tentar levar em conta as particularidades dessa disciplina, eu escolhi elas baseadas em 3 pontos. Primeiro, eu queria ferramentas que facilitassem a interação, a comunicação, né, entre eu e os alunos e entre eles próprios, os próprios alunos, também para dar um senso de pertencimento e também tentar engajar eles ao máximo. Também escolhi ferramentas colaborativas que possibilitassem a colaboração entre os alunos, isso é uma bandeira que eu sempre levanto e tento estimular que eles colaborem e se ajudem. E todas essas ferramentas precisavam ser muito simples e práticas, né? Elas precisavam ser fáceis de instalar e ter uma portabilidade, poder funcionar em diferentes sistemas operacionais, porque cada aluno ia usar o seu próprio recurso computacional, seus próprios computadores, e eu tinha alunos com diferentes recursos, então eu tinha que escolher ferramentas que todos pudessem utilizar. As ferramentas que eu utilizei foram o Zoom, esse mostrou uma escolha muito boa, depois eu vou dizer por quê. O Google Colab, que é uma plataforma onde permite escrever e executar códigos em Python. O Overleaf, para produção de textos em LaTeX. E para comunicação entre eu e os alunos e entre os alunos, o Moodle, todos já conhecem, e também o Slack. Eu vou falar brevemente sobre cada uma dessas plataformas.
O Google Colab, ele é uma ferramenta muito poderosa, permite escrever e executar códigos em Python. Isso, posso acessar isso de qualquer navegador, ele executa esses códigos na nuvem. É muito utilizado por cientistas de dados, principalmente quem trabalha com aprendizado de máquina. Então, muitas coisas já estão instaladas, não necessita instalação, qualquer um pode acessar diversos computadores, até mesmo do celular. Além disso, permite salvar as análises que são feitas e também compartilhar com outros colegas. Para a produção de textos, escolhi o Overleaf, que é um editor online de LaTeX. Então, também não precisa nenhuma instalação. Ele roda também no navegador, na nuvem. E uma vantagem também do Overleaf que ela é colaborativa. Então, vários usuários podem editar o mesmo documento simultaneamente. Então, eu até, inclusive, fiz uma atividade onde todos os alunos da turma editavam o mesmo documento simultaneamente. Cada um dava a sua contribuição e foi bem interessante. Eles utilizavam isso para produzir seus relatórios. E o Slack é uma plataforma de comunicação baseada em canais. Eu utilizei bastante para também postar mais como um fórum, onde os alunos postavam dicas, e também para comunicação com os alunos, e dos alunos comigo e com a monitora. Então, tinham vários canais, eu colocava os vídeos lá também, teve um canal até que a gente colocou memes sobre programação, enfim, e muitas mensagens diretas com os alunos. A gente também podia fazer ligação por voz e por áudio. Vou falar um pouco mais do Zoom que eu utilizei, que eu acho que foi uma escolha muito boa, porque o Zoom, na versão paga, e aqui eu agradeço publicamente a minha colega Marina, que vai falar para vocês daqui a pouco, que ela me emprestou a sua conta do Zoom, e a conta paga do Zoom é possível fazer essas breakout rooms, ou essas salas paralelas, ou salas de apoio. É muito fácil de fazer isso, eu coloquei, então, toda essa parte prática, eu dividi os alunos em pequenos grupos de 4, 5. Então, depois da parte teórica, eles iam para essas salas paralelas e trabalhavam em grupo, cada um desenvolvendo o seu código, mas também se ajudando. E é como se fosse tentando reproduzir aquela ideia de estar falando com os colegas próximos que estão nos computadores do lado ou na frente, enfim, que às vezes vão ser aqueles que vão ajudar na sala de aula presencialmente, né? E eles então se sentiam mais à vontade para também tirar dúvidas comigo. Então, nessas salas também eles compartilhavam a tela, mostravam seus códigos, e eu ajudando, eu e os colegas que estavam na mesma sala ajudando com as dúvidas ou a resolver os problemas do código dos alunos. E funcionou muito bem. Também as avaliações, que foi um dos motivos que eu fui citada no documento produzido pelo DAF, foi fazer mais atividades e valorizar o trabalho feito ao longo do semestre. Então, essa disciplina, por já ter várias atividades práticas, mesmo no plano de ensino anterior, presencial, ele já levava em conta essas atividades na nota final. Mas eu aumentei o peso delas, então elas passaram a valer 50% da nota final, numa conversa inicial com os alunos bem no início do semestre. Então, ou antes mesmo de começar o formato ERE. Então, elas valeram 50% da nota final e os outros 50% foram em 2 provas que foram feitas também, disponibilizadas no Moodle. A primeira prova foi no dia, horário da aula. A primeira prova foi um tempo mais curto, mas na segunda eu já deixei também um tempo maior, porque alguns alunos falaram que às vezes tinham um pouco de dificuldade com seus códigos ou problemas técnicos também. Então, elas tiveram um tempo maior para serem resolvidas. Sobre essas atividades avaliativas, a ideia de utilizar elas foi valorizar o trabalho feito pelos alunos ao longo do semestre, também estimular que eles praticassem, né, programação, que a gente só aprende fazendo, então era uma maneira de incentivar eles a trabalharem nos seus códigos, também para dar um senso de progressão do aluno ao longo do curso, né, para poder acompanhar como ele estava ou como suas habilidades, principalmente computacionais, estavam se desenvolvendo ao longo do curso. Na primeira área da disciplina, quase toda a aula tinha uma atividade que eles deviam entregar, coisas mais simples. Já na segunda área, vendo que eles já também estavam um pouco mais cansados, eu
optei por uma atividade por cada método apresentado, ou seja, uma atividade a cada 2 ou 3 aulas. Essas atividades, os roteiros delas eram disponibilizados no Moodle, eram todos contextualizados, sempre tentei utilizar problemas físicos para também motivar os alunos nessas atividades. E a entrega era feita pelo Moodle e também pelo Moodle eu dava o feedback individual para cada aluno. E ao final da disciplina eu fiz um questionário também anônimo, coletando a opinião dos alunos sobre a disciplina, e aqui eu quero compartilhar com vocês alguns relatos. As aulas síncronas, muitos alunos, exceto uma pessoa que disse que preferia a síncrona, disseram que foi muito útil no sentido de dar esse senso de pertencimento, de proximidade dos colegas, né? A interação, essa ideia de dividir eles em grupos e trabalharem todas as aulas em grupo, foi muito importante, porque eles se ajudavam e discutiam. E também eu queria estimular que eles se conhecessem, porque são de cursos diferentes e estão no início da sua graduação, né, no momento que estão estabelecendo os seus grupos e seus contatos dentro da universidade. Porém, alguns também, assim como muitas vezes funcionava, dependendo do grupo, eles conversavam, se ajudavam, mas tinha grupos que às vezes eu entrava, e o Zoom é muito fácil eu entrar, eu passava de sala em sala e ajudando. Alguns, às vezes, entravam na sala, estava um silêncio absoluto, né? Então, até alguns disseram, o contato foi legal, porém, alguns colegas, por mais que eu tentasse interagir, não interagiam de volta. Então, não é só com a gente que às vezes eles não interagem, mesmo a gente tentando estimular isso o tempo inteiro, às vezes até entre eles era um pouco difícil, porque alguns são muito tímidos também. Sobre as atividades avaliativas, muitos gostaram, disseram que é bom, porque valoriza o trabalho feito ao longo do curso, né? Não só a avaliação por provas, e dá um senso de progressão. Mas alguns reclamaram que às vezes ficou uma carga um pouco pesada, né? E poderia ter prazos um pouco maiores, mas isso no final do semestre também já foi ajustado. Também valorizaram, falaram da colaboração, que aprender a programar é muito importante ter a ajuda dos colegas, se aprende mais rápido, né? Quando se colabora com colegas, e também gostaram disso nessa disciplina. E também o último relato que eu achei muito interessante de um aluno, ou aluna, que falou o seguinte: como eu fiz no modelo EAD, acredito que era dizer o ERE, acho que fiquei mais independente e não houve tanta pressão no sentido de estou ficando para trás dos colegas quanto teria presencialmente. Que nessa disciplina, alguns alunos já chegam sabendo programar, ou já sabem programar, outros é o primeiro contato que tem com programação. Então, é bem difícil balancear essa turma bem heterogênea, né? Então, alguns gostaram nesse sentido porque tiveram que ser mais independentes e não ter colegas, estão ali do lado, conseguiram sentir mais confiantes também, que estavam se tornando mais independentes nesse sentido. Então, era isso que eu queria falar para vocês e deixo meus contatos caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigada. Obrigada, professora. Fico feliz de ver que os professores elogiados também buscam manter contato com os alunos, porque isso é bem importante, a gente sempre buscar feedback, né? Sim, e já aproveito aqui, uma das coisas, eu acredito, a gente tentou, eu vi o Leonardo também, que os alunos se conhecessem, se interagissem, mas falta isso entre os professores, isso que a gente teria, às vezes, na conversa, para trocar essas ideias, né? No café, no almoço, no corredor, também, então, parabéns pela essa iniciativa de a gente estar discutindo isso, trocando essas ideias, porque também é muito importante para a gente também perdeu isso, né, nessa pandemia, né? Então, parabéns pela iniciativa mais uma vez.